Fala, rapaziada, tudo beleza? Como é que vocês estão? Estamos de volta aí nessa semana. Agora voltamos à normalidade do canal, voltamos aos programas diários, né? Na semana passada, semana de Grenal, a gente fez todos os dias Entre Vozes, todos os dias eu, Leandro Bess e Lucas Colar aqui no canal fazendo a repercussão diária, trazendo bastidor, conversando com vocês aí para falar sobre Grenal e tudo mais, erros, acertos, para repercutir ainda mais, não só o Grenal, mas todo esse período de volta do futebol, pandemia e tudo mais, a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos que Rodrigo Caetano. Nada melhor, né, do que falar com o executivo do Inter sobre o Internacional, beleza? Rodrigo, tudo tranquilo contigo, cara? Olá, Ernest, tudo bem? Prazer voltar a falar contigo, com o Lucas e também com o Bess. E trabalhando muito aqui para que a gente retome aí o mais rapidamente possível o nível de performance que tínhamos quando tivemos a paralisação, por mais que soubéssemos que essas dificuldades iniciais elas eram previstas. Mas a gente precisa superá-las já no próximo confronto, garantir a nossa classificação e ir para a semifinal e final de turno, porque é nosso objetivo realmente levantar esse título, independentemente do estádio e da casa que tivermos que jogar. E é dessa forma que a gente vai seguir, até porque todos vocês sabem que o Campeonato Brasileiro já se avizinha aí, iniciando dia 8, e aí depois, meus amigos, é uma maratona. Maratona é essa que nos agrada, né? Todo grande clube precisa estar em todas as competições. E, novamente, pelo segundo ano consecutivo, o Internacional está em todas, né? Tanto na Copa do Brasil, nas oitavas, no Campeonato Brasileiro dificílimo, Libertadores. Então, essa tem que ser a tônica de um clube do tamanho do Internacional e nós temos que nos preparar para isso. Legal, show de bola. Lucas Colar, Leandro Bess, boa tarde, boa noite, bom dia. Depende muito de como o cara vai estar ouvindo isso aqui, né? É verdade. Aqui do Voz do Gigante Entrevista. Só lembrando, Voz do Gigante Entrevista de hoje gravado e excepcionalmente às 19 horas, por conta dos horários do Rodrigo, que gentilmente parou a agenda dele para nos atender, beleza? Mas na semana que vem volta às 8 horas da noite. A gente está gravando com o Rodrigo aqui na tarde dessa segunda-feira. E mais uma vez também agradecer a assessoria do Inter, né? Que sempre foi muito solícita com a gente aí quando a gente desejou, quando a gente pediu alguma questão para eles, beleza? Lucas Colar, Leandro Bess, está com vocês, cara. Bom, primeiro, agradecer o Rodrigo pela presença. Boa tarde agora, boa noite para quem está assistindo, ou bom dia para quem vai assistir depois. Pergunto, né, Rodrigo, porque a gente começou o dia de hoje, né, com a questão da liberação da Arena Cruzeiro, lá em Cachoeirinha, né, que o Inter teria feito uma vistoria, o presidente do Cruzeiro até nos atendeu aqui mais cedo, e agora surge a informação do CT de Alvorada, né, que é um local onde o Inter tem o treino e jogos da sua base, não tem refletor, né, então por isso o jogo à tarde, mas é um local que, pelo que a gente está vendo e ouvindo, agrada o Inter, né. O quanto ganha o Inter com a liberação do CT de Alvorada para os jogos posteriores, né, que ainda não confirmado, pelo menos na nota oficial da prefeitura, né, vai ser analisado jogo a jogo, mas para o jogo contra o Aimoré liberado, né, o quanto isso é uma vitória de vocês e o quanto é positivo para o Inter jogar no seu CT da base. Bom, Lucas, realmente nós vemos isso como uma vitória, porque nós vínhamos jogando em estádios que nos abrigaram, né, da melhor forma possível, tanto que nós fomos mandante no Clássico Grenal lá em Caxias, como também lá na Montanha dos Vinhedos, mas claro que não com a mesma, nem o mesmo investimento no que diz respeito a gramado, né, de que o Internacional dispõe nos seus, né, não só aqui no centro de treinamento Parque Gigante, como também no CT de Alvorada. Agora, isso foi um trabalho, né, de toda a diretoria do Internacional, liderada pelo presidente Marcelo, também nosso Alessandro Barcelos trabalhou arduamente para que conseguíssemos essa liberação. E, bom, a princípio, tudo confirmado para Alvorada. Eu acho que o piso lá realmente está em excelentes condições, justamente pelo fato de não termos tido atividade até agora. As nossas atividades nas divisões de base reiniciam em agosto. E, bom, é a nossa casa também, né? É uma extensão aqui do Beira-Rio, assim como o CT Parque Gigante é uma extensão do Beira-Rio, o CT de Alvorada hoje também o é, né? Porque as nossas categorias de base, o celeiro de Ases é lá que ocorre tudo, toda a operação, jogos, inclusive, vocês sabem, porque já cobriram vários deles, né? Tem as melhores condições para jogos, brasileiro sub-20, aspirantes,
Copa do Brasil, sub-20, sub-17, ou seja, está acostumado a isso, tem toda a infraestrutura e tem todos os laudos. Então, realmente, a parceria, né, da Prefeitura de Alvorada foi determinante, o entendimento deles da importância que seria abrir essa possibilidade para o Inter. Nós só temos que agradecer a todos os envolvidos e agradecer também ao Cruzeiro, né, na figura do presidente Dirceu, que foi com quem eu vinha falando, realmente colocou à disposição lá o estádio de Cachoeirinha, e quem sabe no futuro o Internacional não possa vir a jogar lá, né? Mas eu sempre deixei muito claro para ele que a ideia era que nós jogássemos nos nossos domínios. E o CT de Alvorada é um deles, né? É uma das nossas sedes. Então, portanto, todos nós vamos nos sentir muito mais confortáveis. A tendência também que no decorrer da semana, em isso sendo confirmado, a gente também possa até fazer algum tipo de treinamento lá, para que os nossos atletas aqui possam, né, se ambientar um pouquinho, conhecer realmente o atual estado do gramado, que eu tenho certeza que é ótimo. Rodrigo, Alvorada vai surgir também como um plano B para o Campeonato Brasileiro, caso a situação em Porto Alegre se mantenha dessa maneira. E pergunto também, vocês pretendem colocar refletores em Alvorada? Olha, é difícil, tá? Bom, essa questão da iluminação, ela requer um investimento realmente considerável. Eu não vejo isso como algo viável num curto espaço de tempo. Em relação à possibilidade, bom, a gente não sabe até quando vai se estender essa questão das restrições em Porto Alegre, nós estamos preocupados com isso. Temos o nosso primeiro jogo do Campeonato Brasileiro fora de casa, e aí uma coisa até importante a gente falar, pela abrangência que vocês têm, pelos sem números, os milhares de torcedores colorados, né? Dois assuntos aqui que eu acho pertinente, né? Aproveitando a tua pergunta. Se nós não tivermos condições de jogar no Beira-Rio, por óbvio que a nossa outra sede, a nossa outra casa é Alvorada, mas aí, não sei, aí tem outras implicações que eu não sei se isso vai ser viável lá na frente. Agora, dificuldades que nós vínhamos falando, e eu tive a oportunidade de falar com vocês também lá atrás, que seria essa retomada, né? Diminuir esse gap que se tem por conta da parada lá em março até agora. Isso era algo previsível e nós trabalhamos muito para que isso não impactasse demais. Infelizmente, nos 2 primeiros jogos, a gente não conseguiu, né, a nível de performance, suportar esses obstáculos. Mas com o passar dos jogos, a ideia é que retomemos aquele nível que tínhamos. E outro ponto a ser alertado para o Campeonato Brasileiro, meus amigos, que é o seguinte: o Campeonato Brasileiro retoma, mas ele retoma com algumas situações que elas não voltaram ao seu normal. Exemplo, malha aérea. Algo para ser discutido. Inicia-se o Campeonato Brasileiro em agosto, e se vocês forem ver a dificuldade que nós teremos a nível de logística, é absurdo. É absurdo. E, obviamente, que nós aqui no sul do país teremos muito mais dificuldades do que as equipes de Rio, São Paulo e até Minas Gerais. Então, para vocês terem uma ideia, voos diretos nós só teremos daqui para Rio e para São Paulo. E muitas cidades, por exemplo, nós estamos até discutindo e vendo isso, de que forma iremos para Curitiba, porque talvez para chegarmos em Curitiba por vias normais da CBF, teremos que ir a São Paulo e voltar. Eu digo para vocês, imaginem a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a quilometragem que vai gerar, não só para o Internacional, para todos os clubes do Brasil. Então, assim, voltaremos, porque precisamos voltar, porque o Campeonato Brasileiro precisa ser retomado também, assim como o Campeonato Gaúcho. Eu só estou fazendo uma comparação das dificuldades. Temos as dificuldades dos gramados, dos estádios agora, logo ali na frente, se não for dos estádios, teremos nos deslocamentos. Mas é um ano totalmente atípico, meus amigos, e a gente aproveita a oportunidade, porque eu sei que o torcedor é passional, nós queremos vencer sempre, nós queremos ver a nossa equipe no ápice da sua condição. Mas nós temos que ter um entendimento que é um ano completamente de dificuldades totalmente inusitadas. E seguiremos, mas nós vamos seguir ultrapassando uma de cada vez, pode ter certeza. Bom, mas então a realidade, não digo realidade, mas a tendência é que talvez vocês fretem um avião, então. Difícil, Ernest. Aí a dificuldade financeira é grande, já temos essa situação de fretamento para jogos da Libertadores, por óbvio que são países, não descartamos que isso ocorra em alguns dos jogos, mas ele não vai ser... Gostaria muito que fosse rotina, mas nós vamos avaliar caso a caso nesse primeiro momento. Entendi. Bom, mas aí eu estava falando sobre, então, principalmente também questão de performance, né, Rodrigo? É óbvio, eu volto a dizer aqui, não é a primeira vez que eu vou falar, mas
apenas o segundo jogo após 4 meses, né, sem jogar futebol. Mas é claro que também tem a questão dos gramados, e eu concordo em partes com vocês, não só contigo, mas com o Kudê, o Alessandro Barcelos, quando também reclama do gramado. Mas também tem a questão das performances individuais, né? Talvez a performance coletiva não esteja perfeita e ainda, obviamente, não ia estar, né, no segundo jogo. Mas as performances individuais. Até que ponto algumas performances individuais, e a gente não precisa falar nome de jogador aqui, mas até que ponto elas ligaram um alerta, nós temos que chamar esse cara aqui para um trabalho reservado, esse cara aqui nós temos que dar um toque nisso. Até que ponto isso prejudicou e deixou vocês com um alerta ligado? Não, um dos objetivos, aliás, foram vários, mas um dos mais importantes em dividir as equipes foi justamente o risco de lesão. Que nós temos 2 períodos em que as lesões elas estão mais sensíveis a acontecerem, né? Uma é início de temporada, nós estamos falando de reinício, mas nunca houve um período de tanta inatividade na história, né, do futebol como esse, né? 4 meses e algo. Bem como no final de temporada, que é quando por conta da fadiga. Esses são os períodos críticos para que se tenha lesões. Então, assim, nós tomamos esse cuidado. Naturalmente, nesses períodos também, que são extremos, a gente também tem parte dos jogadores que não vão estar na sua melhor condição, nem física, nem técnica, pelos mesmos motivos. Pelo grande período de inatividade, e o outro por uma fadiga, justamente por conta, né, do acúmulo de jogos na temporada e viagens. Mas quase a totalidade do elenco já teve a oportunidade de ir a campo, independentemente das condições do gramado, certo? Então, assim, é possível que se faça, e é necessário que se faça uma avaliação. Agora, essa avaliação ela sempre vai ser interna, e as correções também. Se vocês forem observar, eu vou me deter um pouquinho mais principalmente naquele segundo tempo do Grenal. Eu não vou avaliar a parte coletiva, mas avaliar a parte técnica. Se vocês forem pegar o primeiro tempo, o número de passes errados no primeiro tempo foi substancialmente, infinitamente menor do que no segundo. Então, porque já estava entrando um período de desgaste dos atletas, e eu fui atleta. Muitas vezes você pensa e não consegue executar. Nenhum dos nossos períodos de treinamento aqui, por óbvio, atingiu 90 minutos. Nós não tivemos condições de fazer um jogo-treino. Muito do que se falou, né? Se falou sem responsabilidade, o Internacional vinha fazendo coletivo. Se comprova que nós não tivemos essa condição e não, em momento nenhum, nós avançamos o sinal daquilo que era liberado pelos protocolos. Se nós tivéssemos, talvez, feito coletivos aqui de 90 minutos, o nosso segundo tempo, né, poderia ser um diferencial. E comprovou que não. Não tem como, gente. São pessoas, são atletas, não são máquinas. Isso vai vir com o tempo. Eu sempre fui um defensor da retomada do Gauchão, porque eu entendia que, independente do resultado obtido no Gauchão, ele será um preparatório para o Campeonato Brasileiro. Imaginem vocês se não tivéssemos retomado o Campeonato Gaúcho, nós tivéssemos aí praticamente, no meio dessa semana, 10 dias, né? Serão praticamente 10 dias da estreia. E aí, meus amigos, ali depois final de semana, é quarta, quinta, sábado, domingo, e jogos que você vai jogar, você não recupera mais, porque ali a competitividade é muito grande. Então, era necessário, até para nós termos esse parâmetro, Alex, de como estamos e onde queremos chegar, e que também foi importante e é fundamental essa retomada, mesmo a gente sabendo que a gente entrou para ganhar, mas era importante a gente saber quem vai precisar um pouquinho mais de ingressar um pouquinho mais na parte técnica, na parte física. Esses ajustes finos aí, eles já estão sendo feitos, tá? Isso eu posso te afirmar. Rodrigo, muitos dos comentários que a gente recebeu aqui, especialmente nos 2 pós-jogos que a gente fez, né? Eu acho que a pressão ela é muito grande por parte da torcida, até de maneira imediatista, assim, né? Muito pelo resultado do Clássico Grenal, né? Se fosse terminasse 0-0, talvez a cobrança do jogo contra o Sportivo e até do próprio Grenal talvez não entrasse na conta. Né? Alguns colegas chegaram a noticiar uma cobrança forte da direção em cima dos jogadores ou da comissão técnica por conta da derrota no Clássico, e aí a gente soma aí 8 clássicos sem vencer, o que incomoda para todo mundo, evidentemente. Mas quanto tu acha que pesa esse fator clássico, essa análise em cima do Inter e até mesmo internamente para vocês?
Bom, primeiro que assim, tudo que nós conversamos aqui internamente, eles ficam internamente. Eu sei que é o trabalho de vocês muitas vezes descobrir e às vezes divulgar, mas o nosso momento é de conversas construtivas, tá? Nós não temos amostra, a nossa amostra no ano, ela é muito boa. Explico. Ninguém aqui ficou feliz ou fica contente com o resultado que obtivemos no Clássico. Muito menos do histórico recente. Mas vamos pegar o 2020. Né? Nós não podemos dissociar tudo que foi feito antes, as duas fases pré-Libertadores, a performance, principalmente, que atingimos antes da parada, e desconsiderar esses 130 dias. Não, seria, no mínimo, amadorismo da nossa parte. Nós não estamos aqui querendo pautar A, B ou C, não. A gente aceita as críticas, não tem problema nenhum. Agora, nós vamos filtrar o que interessa, nós vamos filtrar o que é realmente crítica construtiva, que é relevante de uma discussão interna, não tem problema nenhum. Agora, 2 jogos, depois de 130 dias, e vou te dizer mais, o Clássico, normalmente, ele é avaliado o resultado. Isso é assim sempre, o jogo em si, mas mais os clássicos, né? Então, infelizmente, nós perdemos numa bola parada. Se você for ver a dificuldade de gramado, que os 2 jogos do Internacional, os 3 gols que saíram foram 3 gols de bola parada. De construção, nada. Ou muito pouco. Agora, a nossa amostra, vem desde janeiro, daquilo que vimos. Essa é a nossa avaliação. E por isso a esperança em uma boa caminhada no decorrer do ano, desde o tempo em que nós estivermos melhor preparados. Agora, afirmo para vocês, as nossas conversas, elas são construtivas. Sempre. Não houve nenhum tipo de cobrança interna. Não vamos ficar jogando para a galera. Eu não sou assim. Não sou assim mesmo. Entendo o torcedor. Eu te diria que o torcedor não é pressão, ele está frustrado, como nós frustrados. Por quê? Qual foi a última amostra? Ela não foi ótima? Era natural que se imaginasse, e nós também não. Vamos retomar de onde paramos. Mas isso é o meu desejo, o seu, do torcedor. Na prática, isso não se consolida dessa forma. Então, a gente vai ter que trabalhar aí esse período que temos ainda para retomar a nossa mesma performance lá de março. Não tem jeito, é assim que nós temos que fazer, e até lá nós vamos suportar as críticas e vamos, como eu disse, fazer os ajustes que precisarmos fazer para encontrar a melhor forma de jogar, técnica e física que tínhamos antes. Não sei se o Bez vai, mas se não for, eu vou também. Pergunto sobre a questão dos gramados também, né, Rodrigo? Porque o Cudê, até a entrevista, pelo menos eu, o Ernest e o Bez, interpretamos de uma forma, não que ele está pedindo para sair, né? Seria muito irresponsável da nossa parte pensar isso, né? Mas é como uma cobrança, né, da forma de jogar, que realmente nos agradou muito no pré-parada, né? Do time botar a bola no chão, jogar o que não é possível com esses gramados. O quanto... não sei se tu já teve a oportunidade de conversar com o Tchat sobre isso, mas o quanto tu acha que vai ser possível ver uma melhora do time no CT de Alvorada já nesta rodada contra o Aimoré? Bom, Lucas, foi exatamente isso. É natural, né, que naquele calor do pós-jogo, na incapacidade de você poder apresentar um melhor jogo, e eu, lamentavelmente, comentei com as pessoas do esportivo, né? O estádio é talvez um dos mais bonitos do interior do estado, né, a Montanha dos Vinhedos. Agora, o gramado estava impraticável, e eu posso afirmar para vocês, eu conheço o interior todo, tá? Porque mesmo eu tendo jogado fora do estado, eu me considero que a minha carreira como atleta tenha sido constituída aqui, e realmente eu nunca tinha pisado num gramado desse jeito. A gente entende as dificuldades financeiras, né, nesse momento de pandemia e tudo, mas realmente não tinha condição. Foi a isso que ele se referiu, a forma como ele propõe o jogo, como ele quer. Se vocês forem observar, mesmo em Caxias, o visual talvez estivesse pior do que, na verdade, o gramado estava. Não dá para comparar o estádio do Centenário, né, ele estava queimado, tudo, mas a diretoria do Caxias fez um trabalho ali de recuperação que atingiu minimamente a condição. Nós tivemos aí 65% de posse de bola. Então, o conceito, nesse momento, ele tem que prevalecer. O que é difícil, e o que ele quis dizer e disse para nós também depois, é o seguinte: eu me sinto como comandante da equipe, que eu treino,
que eu paro os treinamentos, que eu exijo na parte técnica e tática, que o meu time não faça ligação direta, aí eu vejo esse gramado e 5 minutos, 10 minutos antes de entrar em campo, eu tenho que dizer para os meus jogadores, olha, esqueçam tudo que a gente vem treinando, tudo que eu venho dizendo, tudo que a gente vem praticando, porque aqui não dá para fazer, vocês têm que fazer diferente. Tem que rifar a bola e disputar a segunda bola. É nisso que ele é incoerente da parte dele como líder, né? Praticar, treinar, consolidar uma forma, mesmo que nós vamos ser derrotados, nós vamos perder jogos, mas entendo que vamos, principalmente aquelas equipes que têm a posse de bola como seu forte, nós vamos competir com eles, a nível de posse de bola. Mas é incoerente da parte dele pedir algo totalmente diferente do que ele treina. É nesse sentido que ele se refere. Espero, Lucas, assim como todos nós, estamos contentes de poder, em confirmando a federação o jogo em Alvorada, porque o piso é bom e porque é a extensão, como eu disse, do Beira-Rio. É uma das nossas sedes, é onde abriga o celeiro de asa, então, naturalmente, nós vamos nos sentir muito mais em casa. E, bom, e a equipe também, eu espero que já consiga evoluir, né? Porque foram poucos treinos coletivos, foi um jogo, no outro mudou-se a equipe, espero que agora, né, aqueles que forem escolhidos possam também evoluir, né, na performance. Isso é uma tendência natural. Rodrigo, é que eu acho que no Grenal de Caxias ficou o seguinte, não querendo, mas já interpretando o que a gente sentiu do torcedor, né? Houve uma desesperança muito grande, porque tem aquele Grenal da Arena, um Grenal muito bom, que o Inter merecia ter vencido, né? Antes de parar tudo, realmente merecia ter ganho o jogo. Aí no Grenal de Caxias a gente vê o Musto voltando a cometer erros, como no começo do ano, o Edenilson dizendo que era algo normal perder o Grenal, e sobretudo, essa talvez uma falta de não se ver por onde o Inter possa voltar a ganhar um Grenal tão cedo, sem que haja de repente uma ruptura muito grande, como houve lá em 2003 com o Muricy, lá no Olímpico, aquele jogo, o jogo da virada, que o Inter ia para 14 Grenais sem vitória, e acabou revertendo tudo, e quando houve realmente até uma quebra de paradigma naquele momento, houve uma mudança histórica até, que o Inter começou daí a sua fase vitoriosa. Eu acho que, sobretudo, ficou um certo ar de desesperança do Grenal de Caxias, Rodrigo. Bom, como eu te falei, eu respeito a interpretação, nós que estamos aqui, eu prefiro me ater na amostra positiva, na amostra onde estava tudo dentro da normalidade. Uhum. A amostra desse último Grenal, ela está fora de contexto mesmo. Uhum. Primeiro jogo, foram liberados, se eu não me engano, em treinos chamados coletivos, 1 semana, 8 dias, não é isso? Uhum. Então, assim, eu tenho que acreditar, como um dos líderes aqui do departamento, naquilo que eu vejo, naquilo que eu presencio, naquilo que eu vi de evolução da equipe em condições normais. Espero que o mais rapidamente retomemos as condições normais. Quando eu digo não é relacionado à pandemia, não. É condições normais de período de treinamento, de tempo da equipe, de recuperação física e técnica. É isso. Pelo contrário, eu entendo a frustração, porque eu também estou frustrado. Vocês pensam o quê? Que a gente saiu de lá feliz? Todo mundo muito indignado, inclusive jogadores, comissão técnica. E agora nós temos a consciência de que nós precisamos vencer, voltar a vencer Grenais, mas vamos fazer por onde? Não adianta de nada, Bez, nós entrarmos no próximo Clássico Grenal, seja ele pelo Campeonato Gaúcho, seja pela Libertadores, e achar assim, não, vai ser a última partida de nossas vidas, porque aí nós vamos estar mais perto de perder. Não, nós temos que fazer muito próximo do que fizemos nos outros Grenais, porque eu lembro para você que mesmo o que perdemos aqui, que jogamos com 10 homens durante muito tempo, nós também fomos merecedores de vencer. Sem dúvida. E eu acredito em meritocracia, em qualquer área, em qualquer função, em qualquer empresa. E acho que nós estamos construindo merecer vencer. Seja o Grêmio, seja o Flamengo, seja o Palmeiras. Por isso, a minha esperança em olhar para frente e achar que nós vamos fazer um grande ano. Mas tem só uma forma da gente transformar esse sentimento de frustração para uma nova esperança para o torcedor. É vencer e convencer. É isso que a gente precisa fazer. Nós vamos buscar isso. Pode ter certeza. Mas ô Rodrigo, mas é que só essa questão, essa questão da frase do Edenilson, não que eu acho que talvez ele não foi uma atitude sem pensar, uma frase sem pensar, talvez ele
talvez nós, assim, falando fora dos bastidores e tal, até eu acho que a gente pode conversar, não, mas até é normal perder um Grenal, né? Assim como é normal perder para um Corinthians, como é normal perder para um São Paulo, enfim, são times grandes e tudo mais. Mas talvez a frase foi mal empregada e num momento mal empregado. Eu não sei se tu concorda com isso, ou daqui a pouco assim. Não, que eu entendo que ele sabe? Certamente ele se referiu a uma situação de ser normal perder este tipo de Grenal pelo período de inatividade, pela imprevisibilidade do jogo. Porque quando você fica 130 dias, como eu estava falando, essa equipe que jogou o Grenal, a grande maioria dela, tinha jogado o último Grenal na Arena. Que lembremos que contra o São José jogou uma equipe alterada, né? E logo depois teve a parada. Então você pega assim, a imprevisibilidade, ela tomou conta desse último clássico. Talvez tenha sido isso. Perder para o maior rival nunca ninguém quer. Teve indignação e tem indignação, vocês fiquem tranquilos quanto a isso. Tá? E não é algo que nós vamos encarar com naturalidade jamais, de qualquer um dos lados. Porém, eu lembro do meu amigo e antigo antigo treinador internacional, campeão de tudo aqui no Inter, que empregou uma frase quando o Flamengo veio aqui, perdeu para o Internacional, né, no Campeonato Brasileiro, e que ele falou duas coisas. Um, que o Beira-Rio era o estádio mais lindo do Brasil, né, um dos maiores. Não mentiu, né? Não mentiu. Não, nenhuma das duas. E que perder para o Inter, que é um gigante, é normal. Entendi. Aquilo colocou ele com uma espada na cabeça. E não coloquemos os nossos jogadores, porque às vezes você emprega uma frase, tenta dizer algo que ele não consegue ter a capacidade de expressar, mas eu entendo isso, que ele falou realmente em relação ao contexto, a situação específica do que era esse clássico Grenal. E também lembrando que o Edenilson foi quem fez o gol na nossa última vitória, né? E eu dizia para ele antes do jogo ainda, espero que a gente volte a vencer com um gol teu também de novo, né? Vamos ver. Eu acho que ele é um jogador fundamental, importante e também com capacidade de indignação. Podem ficar tranquilos aqui que estão todos incomodados. Só que volto a dizer, não adianta nós querer ganhar de qualquer jeito. Temos que fazer por onde para vencer. Essa é a minha opinião e acho que a gente está trabalhando para isso e vamos retomar aquela amostra que a gente tinha antes da parada. Rodrigo, a gente tem as informações aqui e ele fala, né, em entrevistas coletivas, ele lamenta muito a saída do Gustavo, né, para o futebol coreano, que era o centroavante que vocês trouxeram, né, para jogar ao lado do Guerreiro ou na ausência dele. O Inter está atrás desse jogador ainda? Ou já achou esse jogador na figura do Yuri Alberto? O que o Inter pode falar sobre a busca por um centroavante, que é o que o Kudê tanto fala para jogar no esquema que ele quer, como jogou no Racing, como jogou no Rosário, ao lado do Guerreiro? Lucas, ele já parou de falar, né? Há um tempo ele já tem elogiado os que aqui estão, caso do Potker, caso do Galhardo, fez ótimas deferências ao Peglo, que é um segundo atacante, ainda tem o Sarrafiore, ou seja, a passagem do Gustavo aqui, ela foi rápida, ela deixou recursos nos cofres do clube, e houve um desejo dele e do Corinthians, né? Então nós, naquele momento, nós fizemos conta, sim, do que era o menor prejuízo possível, que daqui a pouco nós tivéssemos ele aí até dezembro, que era quando encerrava o contrato dele, não entendendo ser aqui a melhor oportunidade para ele, aí não interessa que esteja, né? Em relação a características, como você disse, nós temos que esperar primeiro a situação do Yuri Alberto, ela até 31 de julho aí a gente deve ter finalizado isso, ou sim ou não. Bom, se não se concretizar, por número, eu te diria por número, e talvez por característica, precisaríamos. Mas vamos esperar para ver se esse negócio aí concretiza ou não. E o Tchatcho, ele pergunto nessa questão do Yuri Alberto, só interrompendo, o Yuri Alberto pode ser esse jogador, na visão de vocês, ou é um negócio de ocasião? Não, ele pode ser sim. Ele pode ser sim. Ele é um bom negócio de ocasião, mas ele tem
no perfil que nós estamos falando aqui de jogadores jovens, já com certa experiência, e eu sei que vocês são grandes defensores dos jovens, e eu compactuo com isso, porque por onde eu passei eu também sempre fui. Tive oportunidade nos clubes que passei também colaborar muito com as divisões de base, não só na formação, como também no aproveitamento de jovens na primeira equipe, e posteriormente até um retorno financeiro. Eu vejo sim como característica, porque o fato de jogar com 2 atacantes, se forem jogadores com mobilidade, tranquilamente. O Gustavo era para nós muito mais um substituto do Paulo quando não pudesse atuar pela seleção, do que propriamente um colega, um companheiro do Paulo. Não sei se vocês interpretam da mesma forma, mas isso era o que o Thiago também dizia. Porque, olha, não vejo a possibilidade de o Internacional iniciar um jogo com Gustavo e Paulo desde o início. Mas fala assim, lá no final, faltando 5, 10 minutos, ok. Mas muito mais ele sendo substituto. E acho que ele também, ao se dar conta disso, teve questões de Copa América que foi cancelada, aí o Gustavo viu muito mais o seu espaço reduzido aqui e vislumbrou, sim, uma boa oportunidade essa saída. Fez até gol, né? Já na sua estreia. E, pois bem, mas foi uma tomada de decisão que tínhamos que fazer e a gente entendeu que aquele era o momento do Inter não só absorver uma dívida, mas principalmente também gerar uma receita que não muito grande, mas ela nos ajudou nesse momento para um jogador, como eu disse já algumas vezes, né? Nós temos um modelo que tem dado certo, que é não pagarmos empréstimo sem a aquisição ou sem a permanência de um direito econômico. Tivemos um certo lucro no Gustavo, estamos tendo um certo lucro no Parede, né? Que veio e, no mínimo, você reembolsa o investimento. Então, é dessa forma que a gente tem levado e por isso a gente tomou a decisão de liberar o Gustavo. Mas, Rodrigo, tu falaste da questão assim de que o Gustavo era um substituto, vamos dizer assim, do Guerreiro e não um parceiro dele de ataque. E o Yuri, como é que o Tchatcho vê o Yuri? Se sempre condicionando. Né? Vamos no si. Mas... Faltam uns dias, né? Tá quase. Dias, Tava vendo até apartamento aí, Fiquei sabendo. Bom, ele não falou comigo, se teve aqui não falou comigo. Bom, mas se der tudo certo e realmente o Santos não fizer a oferta pela permanência dele, e na nossa visão, na visão do Thiago, ele pode ser os dois. Em resumo, é isso. Pode ser os dois. Tanto um substituto, como também um parceiro. Porque tem mobilidade, porque já jogou assim no Santos. E nas seleções de base. Ele chega pronto para jogar já, Rodrigo? Se ele chegar... Se chegar, está tudo certo. Já chega com condições de jogo... Se ele chegar... O que eu sei é que, infelizmente, né, é óbvio, né, o Santos, né, me parece que andou afastando dos treinos normais, né, então aí é difícil, né, da gente fazer qualquer prognóstico. Tem que primeiro confirmar toda a negociação e aí depois fazer uma avaliação mais precisa para poder lá na frente poder responder a vocês. Mas é jovem, né, Bess? Todo jovem, eu acho que mais rapidamente consegue... no que diz respeito à parte física, principalmente. O metabolismo funciona melhor, né? Tudo, né? Metabolismo, tudo, né? Então, eu acho que se isso concretizar, por ser jovem, eu penso que aí mesmo vai ser só uma adaptação ao novo clube, que eu espero que seja aqui, né? Sim. Opa, vai lá, vai lá. Botando sempre no si, claro. Mas essa questão agora tu mencionaste é interessante, né? É jovem, né? E o Inter agora, até a gente trouxe aqui no canal, né? O Inter atingiu quase 50% do seu grupo de jovens oriundos da base. Ainda que a gente traga muitos meninos da base, os meninos eles recebem as oportunidades, alguns não e tudo mais, né? E eu queria que o torcedor ele fica muito apreensivo, é óbvio que ele fica ansioso por ver, esse aqui jogava na seleção de base na Sub-18, na Sub-17, na Sub-20. Como é que vai ser essa política agora, Rodrigo? Porque a partir do momento que tu amplia o teu leque, também vai ter alguns que não vão jogar, tem alguns que talvez vão receber menos chance que outros. Como é que vai ser a política para conseguir botar esses 50% do grupo a jogar e, ao mesmo tempo, gerar receita para o clube, né?
Eu te diria, Ernest, que é o seguinte: o primeiro passo, a nossa meta, ela nunca foi tão alta assim, né? Eu sempre defendi, por onde eu passei, que você precisa oportunizar esse espaço, tá? Se ele vai jogar ou não, confirmar, bom, situação na qual ele que vai ter que conquistar essa vaga. Nós, apesar dessa interrupção, e aqui vale um parênteses, até porque vocês trabalham muito bem esse conceito, durante alguns tantos anos, nós vamos, difícil, né, de recuperar o prejuízo que nós vamos ter na formação. A gente vem falando de déficit, a gente vem falando de prejuízo esportivo, mas ninguém levantou ainda a bandeira que nós estamos, infelizmente, por conta da pandemia, interrompendo algumas gerações. Porque, independente do menino hoje ter 12, 13, 15 anos, é como se fosse na escola, o meu filho, por exemplo. Ele jamais vai recuperar esse ano. Em algum momento ele vai ter que, lá na frente, recuperar. Só que pro futebol, essa idade, ela impacta decisivamente. Então, o que nós fizemos lá atrás? Nós começamos a trazer esses jovens com potencial, independentemente de idade. Nós temos aqui desde o Vinícius Tobias, de 16 anos, o Amaya, que chegou agora. Nós começamos a trazer aqui para o centro de treinamento do Parque Gigante para que treinassem junto com os profissionais, para que o Tchatcho pudesse conhecê-los, fazer algumas avaliações. As reuniões que tivemos com o Fábio, com o João, todos na parte física, na parte técnica, médica, isso é constante aqui. Bom, quando retomarmos as atividades da base normais, Campeonato Brasileiro Sub-20, por óbvio que aqueles que não estão jogando aqui vão jogar o Brasileiro Sub-20, que tem idade. Nós não podemos tirar a competitividade deles. Agora, eles já estão treinando aqui conosco há no mínimo 1 mês e meio, 2 meses. A grande maioria, quase 3, né? Pelo menos a parte física. Então, assim, foi a forma que nós encontramos naquele momento de reduzir esse gap que vai ficar ainda por muito tempo. Mas eu acho, não tenho certeza, que o processo de formação da base está muito bem feito. A gente tem aí bons valores, desde lá o sub-15 até o sub-20. E é dessa forma, eles vão estar batendo na porta aqui. Nós, seguidamente, hoje, inclusive, foi feito aí um treino coletivo, agora permitido, entre uma equipe totalmente formada por jogadores formados no celeiro de Ases, contra a equipe que não atuou no último jogo, e tem sido assim. Eles estão sendo utilizados, Ernest, como a nossa conta é termos em tese quase 3 times, né? Esse terceiro, com bastante mescla no segundo e talvez até no primeiro, por que não? Quem vai jogar no primeiro equipe é a qualidade, somente, não é a idade. Mas essa terceira equipe, imaginemos aqui um grupo de 33, mais goleiros e tal. Esses 11 aqui tem que ser só meninos formados no clube, não tem sentido. E se em algum momento nós temos uma terceira posição com algum jogador de fora, bom, nós temos que trabalhar para abrir esse espaço. Isso é um trabalho constante, tá? Ele é contínuo, mas é dessa forma que a gente vai oportunizar esses meninos. Mas se eles estiverem aqui sem jogar, eles vão jogar embaixo, sim. Vão competir nas competições, né, nos torneios nacionais de base, porque dessa forma eles mantêm a competitividade também. Rodrigo, por outro lado, a gente sabe agora que, enfim, começar o brasileiro vai ser uma maratona sem fim, né? Vai ser uma loucura. Por outro lado, eles podem daqui a pouco jogar no time do Cudê, jogar no profissional, porque, enfim, nada impede. Pois é, eu te pergunto, como é que tem sido a rotina deles? Daqui a pouco eles podem aparecer no brasileiro, na Copa do Brasil, por exemplo? Nada impede. Em algum momento compondo o banco, recebendo oportunidade. O Pégolo, por exemplo, que fez a estreia agora, ele talvez não tenha recebido a oportunidade antes porque teve um sério problema de lesão, sempre teve. Ele só jogava na base, treinava muito pouco no Internacional. Desculpa, ele só jogava nas seleções de base, treinava muito pouco no Internacional. E isso gera um problema, porque ele fica destreinado. Bom, desde o início do ano aqui treinando, recuperou. Hoje ele está em igualdade de condições com os demais. E o Tchatcho viu ele crescendo de rendimento nos treinos e optou por levá-lo. Entrou, amanhã depois pode estar entrando. O problema é que hoje, nesse protocolo, da federação ainda, e aqui não estou fazendo crítica, não, eles são para apenas 17 atletas, né? No Campeonato Brasileiro retomam os 23, né? Então aí pode haver um
rodízio maior, tem a Copa Libertadores que tem um número X de inscrições, mas no Brasileiro vão ser possibilitado um número maior de inscritos, né? Então não limita muito, é natural que esses meninos aí, ou boa parte deles, estejam inscritos também no Brasileiro. E aí a gente vai estar montando semanalmente a nossa logística, né? Para onde vai, com quem vai, porque vai ser uma loucura. Mas volto a dizer, é uma loucura boa que um clube grande como o Internacional precisa viver. Essa história de que temos só uma competição e isso é vantagem, não. Na minha visão, você acaba se apequenando. Eu quero disputar todas. Todas e todas em condições de vencer. Rodrigo, uma das tuas respostas me chamou a atenção, né? Que tu falou sobre ter um terceiro time só formado por garotos da base, e que se tiver alguém de fora, vocês têm que abrir esse espaço. Muitas das críticas que vêm aqui, justamente quando o Justa foi escalado na lateral esquerda contra o Esportivo, girou em torno do Natanael. E eu não quero me estender no nome desse jogador, mas é um dos casos que talvez represente o que eu quero te perguntar. Vocês trabalham com propostas para esses jogadores que hoje estão no terceiro time e não estão jogando? Há um empréstimo, uma proposta de empréstimo, talvez repassar, ou é este que está aqui hoje e ninguém sai, a não ser uma proposta muito boa, ou vai chegar alguém? Como é que vocês estão trabalhando isso? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o Internacional continua precisando vender, infelizmente. É uma questão de sobrevivência no que diz respeito à questão do orçamento e ao déficit, certo? Mas a gente vai fazer de tudo aqui para que, quando essa venda vir, ou se ela vir, ela seja algo que seja realmente representativo, né? E que valha o peso de uma perda esportiva em prol de um retorno financeiro. Questão específica do Natanael, até fui perguntado lá em Bento ainda. Natanael não está inscrito nessa fase, né? Do estadual, por opção técnica, tá? Na verdade, os outros dois laterais, tanto o Wendel como o Moisés, estão inscritos, e o Tchatcho fez a opção de inscrever o Léo Borges. Bom, como eu disse, vem ao encontro do que eu falei em relação à tese essa, né? De termos 3 por posição. Claro que vão ter posições específicas que nós não vamos, talvez, ter esse abastecimento da base com a qualidade necessária para você ter a terceira opção. Tem um rodízio, eu vou te dar um exemplo. O caso dos volantes, nós temos o Musto Lindoso, o Rodrigo recuperando. Então, você não deixa o Rodrigo fora, você está ali, ele está no processo de recuperação. Bom, agora, nós, ao identificarmos isso, nós temos que tentar fazer um movimento no mercado. Só que vocês têm que entender o seguinte, eu acho que muitas das vezes isso é muito pontual no Natanael. Eu vou recapitular como que ele veio, para que não haja... O Natanael é um jogador que foi tricampeão lá no Ludogorets, nós tiramos todas as informações, além de todo o nosso processo do CAPA. Falamos com o Paulo Autuori, que é uma pessoa abalizada para... Né, treinou o Natanael, fez as melhores referências. O Iago recém tinha sido vendido e víamos características bastante semelhantes. Bom, teve histórico de lesão ano passado, não teve maiores oportunidades, ok, perdeu espaço. Infelizmente, assim. Você não pode qualificar todo um trabalho esse, onde o Internacional sempre teve muito cuidado nas contratações. Isso não é da minha chegada, não, antes mesmo. Muito cuidado nas contratações. E quando não desse, por vários motivos, os diversos motivos, certo, como costumam dizer um determinado atleta, se fez o movimento. Quando cheguei aqui, nós basicamente renegociamos 28 atletas, que é isso que você se refere. Isso é constante. Bom, não termos feito de 1 ou 2 ainda, é porque ainda não aconteceu nenhuma situação que fosse favorável ao Internacional e ao próprio atleta. Porque no momento que você faz um contrato com o atleta, tem que haver a concordância dele para qualquer outro movimento, né? Fique claro. E nós, na época, esse atleta tinha outras tantas propostas de fora do país, fez a opção de vir para o Internacional, infelizmente não conseguiu jogar até agora, acabou perdendo espaço. Vamos ver como é que as coisas se desenham aí para frente, mas está muito personificado nele, eu sei que não é de vocês, né, mas é um profissional que merece e requer o nosso respeito, vem trabalhando aqui, normalmente é jogador internacional. Se amanhã ou depois tiver uma oportunidade para que ele possa sair, que seja boa para ele,
O Internacional a gente vai avaliar, mas hoje ainda não temos. Mas, o Rodrigo, olha só, tu, nessa resposta agora do Natanael, não digo do Natanael, né, mas como a gente estava falando do Natanael, tu mencionaste a questão do Capa. E na semana passada a gente conversou com o presidente Marcelo Medeiros e eu fiz uma pergunta para ele e ele ainda ficou me olhando e disse, cara, não sei como te responder. Tu tá quase 3 anos no clube, tá? E eu perguntei para o presidente Marcelo Medeiros e eu vou te estender a pergunta. Eu 2, né, Ernest? Hein? Eu 2. O presidente vai. Não 2, perdão. Não 3, 2, perdão. Antigamente se percebia que as contratações, pelo menos elas não vazavam tanto assim que, não, é uma análise do Capa, isso aqui tem questão científica, isso e aquilo. Hoje em dia, me parece, e aí por isso que eu estou te fazendo a pergunta, eu quero que tu me corrija se eu estiver errado, que hoje em dia parece que tem muito mais ciência, análise, prospecção do que antigamente. E como tu trabalhaste, tu tá há 2 anos aqui, trabalhaste não só com o antigo vice de futebol, agora está trabalhando com o novo, isso é fato, isso é verdade, tem uma diferença, por que o Inter está aparentemente muito mais científico do que antes? Não, eu vejo assim, os processos, eles com o passar dos anos, eles vão se consolidando, né? Nós temos que lembrar que muito antes até da minha chegada, esse centro de análise e prospecção de atletas, ele já existia, ele foi formatado, né, antes disso, por profissionais muito capacitados e qualificados. O que acontece com o passar do tempo e dos anos, você vai aprimorando esses processos, né? Então não significa que não eram utilizados, sempre foram, sempre teve o aval ou a negativa, né, do Capa, porque é assim que funciona nessa parte específica aí de avaliação. Talvez o fato do técnico hoje ser estrangeiro necessite de um abastecimento maior de informações do Capa, né? Talvez por aí, porque na verdade ele conhece e conhecia muito o mercado sul-americano, o mercado europeu, né? Ele conhecia muito da nossa equipe, logo desde antes de chegar, o Tchatcho. Mas a nível de prospecção aqui dentro do Brasil, obviamente, né, por eles se tratar de um técnico que não é um técnico brasileiro, tem uma participação maior, agora sim, tem talvez uma necessidade maior, né, se eu te diria, da participação mais decisiva até, né, do Capa nessas avaliações. Mas aí varia, às vezes identificamos um jogador onde ele, Tchatcho, tem uma proximidade, um contato, né, e é muito importante, ele é um treinador que sempre faz o contato antes do jogador vir, para explicar a forma. Eu, antes disso, né, falo com o clube, a gente, o atleta, preparando para que no segundo momento o nosso treinador tenha esse contato também, para dizer, para que o atleta se sinta seguro. Mas tudo isso acontece depois de uma convenção. A análise do Capa, claro que nós somos liderados hoje pelo Alessandro, né, que é um apoiador de tudo isso, né, do mesmo jeito que cobra, ele apoia também todos os profissionais aqui, e a partir desse consenso, ou da maioria, é que a gente vai ao mercado atuar. É dessa forma, mesmo com as limitações e restrições que temos, é dessa forma que a gente atua, e normalmente o Tchatcho também faz esse contato, entendeu? Esse contato partiu dele pedir para vocês deixarem ele fazer, ou como é que surgiu isso? Isso é interessantíssimo. Não é todo treinador que faz isso, né? Não é, mas eu acho que também isso vem um pouco da cultura deles lá, né, dos argentinos, né? Porque, obviamente, ele está falando com atletas que não trabalharam com ele ainda. Vou te dar um exemplo. Quando o último, né, do caso do Matheus Jussa, que foi um volante durante muito tempo, mas nós aqui, ele havia solicitado, e aí as pessoas interpretam que ele pediu o Matheus Jussa. Não. Ele pediu um jogador com características, que fosse um volante de boa saída de bola, canhoto, que pudesse jogar de zagueiro. Bom, o Capa fez as suas inúmeras prospecções, a gente viu como uma boa oportunidade, porque custo zero. Falei com o presidente do Oeste, falamos com o jogador, e ele disse, não, eu quero falar com ele. Ele precisa estar disposto a querer aprender a jogar ali. Então, assim,
É nesse sentido. E não é no momento que o atleta diz, não, eu estou totalmente incorporo aí ser zagueiro, acho que tem característica, e aí a coisa vai. Só para te citar um exemplo, entendeu? É a última ponta, mas é importante ele sentir a segurança e a disposição do jogador. E dessa forma as coisas estão sendo construídas, mas eu te diria, te responder que sempre teve uma importância muito grande, e como eu disse, os processos eles vão sendo aprimorados. Eu penso dessa forma. Rodrigo, deixa eu voltar no início da conversa sobre duas questões. O Inter vai seguir tentando liberar o Beira-Rio para jogar, ou enquanto tiver bandeira vermelha em Porto Alegre não há possibilidade alguma? Uma segunda questão, por favor, até com relação a... Pode parecer apenas logística, mas é algo que vai acabar influenciando a temporada toda do clube. Daqui a pouco vai ter que ir de ônibus a Curitiba, por exemplo? Até pensamos nisso, tá, Bess? Mas nós devemos finalizar aí mesmo a operação aérea. Né? Estamos vendo aqui a melhor opção. A gente deve definir isso até o final de semana. Na questão Curitiba, tá? Na questão Curitiba. Aqui, eu te diria que a gente não passa pela nossa cabeça, ou melhor, não gostaríamos que passassem pela nossa cabeça e não poder jogar no Beira-Rio Campeonato Brasileiro, né? Hoje foi feito um levantamento aqui pela nossa assessoria e de todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, 17 delas estão aptas a mandarem os seus jogos nos seus estádios e somente Inter, o nosso rival, e o Red Bull Bragantino que não podem hoje mandar os seus jogos nos seus estádios no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, aonde são apenas 2 cidades, alguma incoerência existe, né? Não quero acreditar que os prefeitos, né, de todas as demais cidades que têm clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro sejam irresponsáveis, né? Eu entendo que todos eles são, e em algum momento eles fizeram algo relevante, né, para que essas cidades, capitais, pudessem hoje abrigar jogos de futebol, né? Talvez seja por aí. Eu tenho esperança que seja liberado em breve, ou talvez seja feita uma reavaliação sobre isso, e que isso não se torne aí uma queda de braço, uma disputa de vaidade em prejuízo aí, né, ao Internacional e também ao nosso rival. O Bess, quando o Inter trouxe o Matheus Jussa, até levantou uma situação de que poderia ter a ver com alguma saída de jogador do grupo, né? O caso principal do Bruno Fux, né? Quando a gente fala em venda de jogador, a gente remete o nome do Bruno, né? Que é o jogador com maior potencial de venda, talvez, no elenco do Inter hoje. Te pergunto, Rodrigo, chegou algo, né? Alguma sondagem mais forte? Tu já recusou alguma proposta por jogador do Inter nesse período de pandemia? Né, como está essa situação de possíveis saídas do grupo principal? Lucas, nós não estamos em condições de recusar nenhuma proposta, mas eu te diria que tiveram consultas que não passaram realmente de apenas consultas, pelo menos até o presente momento. A gente sabe que a janela de transferência aí, ela se estendeu na grande maioria dos países europeus, né, até setembro. As ligas recém terminaram esse final de semana. E vamos ver como as coisas acontecem. Eu sempre disse que nós buscaríamos algo em termos de substituição, né? Atleta somente em reposição. Bom, a vinda do Matheus, ela veio muito mais sob um pedido de jogador com essa característica e específica, como eu disse, um zagueiro canhoto que pudesse atuar com boa saída de bola. Se a situação do Yuri Alberto concretizar também, ela vem para substituir o Gustavo, com características distintas. Mas é isso, esses são os movimentos. A gente ainda precisa realizar vendas, ou talvez a venda, gostaria que fosse uma apenas, não sei, não tem como precisar isso hoje. Mas a gente não controla o outro lado, a gente não controla o mercado, né? Então a gente não tem como prever se vai acontecer, quando vai acontecer e por quanto isso pode acontecer. Nós vamos resistir aqui, o torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso. Acho que temos experiência suficiente nesse sentido. Fizemos alguns tantos movimentos de cifras menores para justamente ter um fôlego, né? Já foi o ano passado, já foi o ano retrasado. Fizemos boas vendas, como o Iago e Nico Lopes, mas fizemos outros tantos movimentos no mercado que injetaram
recursos no clube. Bom, esse ano é um ano muito atípico. Difícil essa previsão. Mas nós vamos resistir para que não tenhamos que fazer um negócio que não seja absolutamente interessante para o Internacional. Sim, até quando, eu não sei te dizer, cara. Só pegando esse gancho, porque é interessante isso que tu está dizendo, né? Nós vamos resistir ao máximo para não fazer um negócio que não seja bom para o Inter. Mas não é novidade para ninguém, e eu acho legal quando tu é franco nesse sentido, assim, de, olha, nós precisamos fazer vendas, olha, nós não podemos resistir ao mercado, né, e todas essas questões, principalmente levando em consideração finanças. Mas vocês já têm mais ou menos uma linha traçada de, olha, a gente consegue chegar até aqui, sem entrar no desespero de ter de fazer essa venda que tu está falando. Já tem essa análise? Não, sim, Ernest. Com a retomada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, é algo que é óbvio que a gente consegue aí melhorar as nossas receitas, né? Porque tem direito de televisão, tem a questão que nosso sócio aí vale um capítulo todo especial, né? Quem viabilizou a nossa travessia daí agora foi o nosso sócio, foi o nosso torcedor. Sem ele, impossível de chegarmos até aqui. Então, precisamos dele, eles foram fundamentais e precisamos mais ainda daqui para frente. Mas, tem algo que se nós não fizermos, lá em dezembro, nós não temos solução. Essa é a questão. A gente pode muito bem postergar qualquer situação para dezembro, mas nós vamos ficar totalmente pressionados para que isso ocorra em dezembro. E nós não podemos correr esse risco, entendeu? Então não é que não tenhamos fôlego, oxigênio para o mês de agosto, para setembro. Não é essa a questão. A questão é que, se não for dezembro, nós vamos ter aí, já tem déficit calculado e projetado, e nós não podemos ficar lá em dezembro, contar com um imponderável, que já se conta, né? Porque onde você põe a rubrica venda de atletas, você pode... Eu acredito que você tendo bons produtos, você faz as vendas. Só que não tem como projetar que ela vai ser a melhor venda. E desse caso de pandemia aí, né? Aquilo que se imaginava 15, pode virar 8, pode virar 7, não se sabe. Porque é o mercado que determina. Entendeu? Não sou eu. Eu posso dizer, olha, eu não vendo por menos de 10. Esse número nunca vira. Porque o mercado está praticando, né, outros números. Então, assim, nós não podemos chegar lá em dezembro espremidos por uma necessidade de aí realizar X milhões para fechar o orçamento, entendeu, Emerson? Então, realmente, o segundo semestre aí nosso é tentar vendas para reduzir esse passivo e esse déficit. Não é reinvestimento, que fique claro. Não tem essa possibilidade. Falando em dezembro, né? Tu falou em dezembro no plural, né? Tu já tá pensando em permanecer em Porto Alegre mais tempo? Já conversaram comigo ou ainda não? Bah, Lucas, ainda não. Claro, não é nem hora. Minha intenção aqui sempre foi antecipar os contratos dos atletas, né? Temos poucos ainda pela frente, pouquíssimos. O campeonato é importante também, né? Eu sempre digo, né? Para mim é importante. É como se fosse um atleta para mim, né? Obrigado vocês todos aí pelo apoio de sempre. Eu te diria o seguinte, aí é uma questão pessoal, tá? Independentemente de, sei que tem eleição, sei que tem decisões a serem tomadas, né, institucionais do clube, e eu respeito. Agora, a temporada ela vai se encerrar em fevereiro. Para mim seria muito frustrante não ficar aqui, não concluir essa etapa no mínimo até fevereiro, porque eu tenho muita esperança que os meses de janeiro, em janeiro, ainda estejamos vivos em todas as competições. Então, assim, como eu disse, seria frustrante, mas respeito a decisão do clube e de quem, na verdade, for assumir lá na frente. Mas, no mínimo, concluir a temporada, eu acho que esse é um desejo, é um desenho aí que está se adotando entre os clubes também, né, de atletas. Nós aqui levamos... Tem vários clubes aí, Lucas, você pode observar que estão estendendo os vínculos dos seus jogadores até fevereiro. Nós aqui fizemos um pouco mais à frente, até para ganhar um pouco mais de fôlego, né? Ali por maio, no meio do ano que vem. Mas, no mínimo, terminar a temporada no Inter é o que eu espero. Não sei se isso vai ser possível, mas
Vamos aguardar. Hoje, o mais importante é que a gente tenha, já que a gente não tem condições de fazer investimento, que a gente mantenha esse elenco. A gente sabe que esses 2 jogos aí foram jogos de uma certa frustração para o torcedor, mas para nós aqui, que convivemos e que acompanhamos o dia a dia, a gente tem muita confiança, muita esperança. Isso só tem um jeito de modificar esse ambiente anímico, assim, né, esse momento, é dentro do campo, é voltar a vencer e principalmente voltar a convencer. Isso é fundamental, porque vai confirmar aquilo que, né, tem sido o tom, né, das nossas considerações, né, que é confirmar uma proposta, uma ideia de jogo, né. Então, acho que é isso que a gente deseja também. Ô, Rodrigo, só para a gente encerrar, e já agradecendo a tua disponibilidade aí de estar com a gente há basicamente 1 hora conversando, a gente tem alguma novidade, porque tu já tinha dito, né, na questão principalmente do Musto e do Saravia, a questão que tinha que esperar o futebol europeu encerrar e tal, mas também saiu uma questão de que talvez o Musto rescindisse na Europa para, enfim, poder aí ser atleta do Inter, até melhorar a questão também financeira, né, vamos dizer assim, de o Inter não precisar talvez pagar para o clube da Europa, enfim. Como é que está a situação do Musto e do Saravia, que são os únicos, basicamente, que ainda tinha uma questãozinha, né, para tratar, para renovar? Então, término das ligas, né, o Esca subiu, teve acesso, né, e já iniciamos as conversas com os agentes desses atletas, que vão falar também com seus clubes, nós tivemos também contato com os clubes, eles pediram alguns dias, normal, né, eles têm o recesso, férias, reavaliação do grupo que eles têm e do que eles vão fazer para frente. E nossa solicitação foi mais ou menos essa que eu disse para o Lucas, meio parecido comigo aqui, né? Temporada totalmente atípica, que pelo menos terminássemos isso, mas aí envolve a questão das janelas, e por isso, né, que muitas das vezes, até para vocês entenderem o porquê que vai até determinado junho, final de maio, junho, é porque eu não posso ter um jogador estrangeiro aqui que ele vai me fazer uma sessão temporária, né, aumentar essa sessão temporária e ser por 60 dias. Aí o atleta encerra o contrato dele aqui em fevereiro conosco, a janela do país dele está fechada para ele voltar e ele não pode ter inscrição lá, então ele fica sem trabalho, habilitado para atuar, para jogar, né? Então por isso que a ideia, nesses casos, é estender até, no mínimo, o meio do ano, que é justamente para eles poderem retornar para os seus países, caso o Inter não exerça nenhum tipo de aquisição. E viabilize também eles retornarem aos seus clubes, né, ao final da temporada lá e numa janela que iniciando a temporada deles. Então, cada caso é um caso e cada clube e país também tem as suas peculiaridades. Mas são os 2 últimos, né? O caso do Dali, que a gente sempre diz, é uma situação que ele mesmo sempre coloca a ser definida em dezembro, nas condições que a gente sempre conversou. No mais, no mínimo, a gente garante esse elenco, que, como eu disse, com o passar do tempo, a retomada dos processos, dos treinamentos ali com o Tchatcho, a gente tem a esperança da retomada também da performance. Legal. Beijo, Leandro, tudo bem para Leandro Colar, tudo bem para vocês aí? Por mim tá ótimo. Tá ótimo. Até agradecer ao Rodrigo. Demais. Não entregou muita coisa, né? Ele sempre dá aquele desvio, né? Sempre, vai por ali, se talvez. Homem é craque, homem driblador. Não, mas tem que ter habilidade. É o seguinte, para tentar tirar alguma coisa do Rodrigo. Olha. Era só um pouquinho aqui, desculpa, Rodrigo, tu estava sem áudio, não sei por que deu aqui, mas agora vai. Olha aí que eu vou tirar, vou botar, deu. Estava sem áudio, pode falar. Eu estava falando o seguinte, quando a gente se comunica para o torcedor, a gente tem que ter um cuidado muito grande de não dizer algo que você não vai poder concluir ou cumprir logo ali na frente. Então, o Bez aí que me conhece de muito longa data, e eu sempre uso comigo o seguinte, quando tem algo que eu realmente descarto, e que eu sou veemente em dizer essa possibilidade ela não existe, bom, eu vou cravar isso. Se existir uma ponta de possibilidade, eu não vou tirar nenhum de vocês, nem os colegas de vocês, que eu respeito muito, todos os profissionais de imprensa, do caminho. Mas eu não vou falar. Não pode, tem coisas que
realmente não dá para falar, porque vai me trazer algum prejuízo logo ali na frente. Então, é muito tempo tentando errar o mínimo com vocês e um mínimo também com o clube no qual eu trabalho. Então, a gente vai criando uma metodologia própria aí nesse terreno aí de vocês, o qual eu respeito, mas assim, tem coisas que dá para avançar, tem outras que não dá. Show de bola. Rodrigo, não sei se tu quer deixar algum último recado aí para o torcedor colorado. Não. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, dizer que realmente devido a essas questões todas envolvidas, né, principalmente de concentração, nós temos que ficar concentrados até o último jogo dessa fase, então por isso a gente, né, não fez à noite. Obrigado a vocês pela compreensão. Queria agradecer demais o nosso torcedor, sócio colorado, que, como eu disse, foi fundamental para que chegássemos até aqui, será mais fundamental ainda para a gente seguir adiante. Dizer a todos aqueles que, se nesse momento estão frustrados, nós também estamos, mas era algo que, dentro da imprevisibilidade do cenário mundial, a gente imaginava que pudesse acontecer. Cabe a nós, todos envolvidos, encontrarmos as soluções. Futebol, ele não requer muito tempo para frente, não. Nós temos que encontrar soluções para ontem, e nós estamos trabalhando para isso. Nós vamos ir bem no Campeonato Estadual, vamos chegar firme no Gauchão, e vamos chegar forte no Brasileiro também, que é a primeira competição que temos pela frente. Sempre com o apoio do nosso torcedor e com a confiança dele. Aqui desse lado, não vai faltar nunca comprometimento, trabalho, seriedade com a instituição que nós defendemos. Eles podem se sentir representados, sim, aqui por todos os profissionais que estão hoje no Internacional. Não existe nenhum aqui que nós vamos admitir não esteja 110% comprometido com a causa. E a causa é recolocar o Internacional no caminho das vitórias e dos títulos. Não tem outra coisa que a gente não durma, acorde, almoce, jante, pensando do que na melhor estratégia possível para o Inter voltar a levantar títulos, tá bom? Vocês fazem parte desse trabalho também, ecoando aí para todos eles as nossas ideias e os nossos pensamentos aqui, tá bom? Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade, contem sempre conosco no que for preciso e possível. Show de bola. Parabéns também, né, pela Voz do Gigante, parabéns a vocês três, principalmente aí por levar as informações, principalmente, para o torcedor colorado, tá? Um grande abraço a vocês, um grande abraço ao nosso torcedor todo. Beleza, muito legal. Então, mais uma vez, a gente agradece não só ao Rodrigo Caetano, mas à assessoria do Inter, né, que está sempre disponível para conversar com a gente aí, a gente sempre tentar viabilizar o papo, né, entre departamento de futebol e o torcedor colorado, beleza? Só para relembrar. E que está fazendo um grande trabalho nas coletivas também, né, por sinal. Com certeza. Né, sempre lembrar. Com certeza, muito legal mesmo, porque é legal que a gente tem que se ajeitar, né? Pandemia, não dá para conversar com o jogador na coletiva e tudo. Olha, as coletivas estão muito legais mesmo, é verdade. Cara, só lembrando então, hoje, segunda-feira, então, agora, ao final da noite, você viu aqui o Vozes do Gigante Entrevista. Terça-feira, normal, 8 horas da noite, Entre Vozes, beleza? Eu e esses dois chalaças aqui, o Leandro Bez e o Lucas Colar, vamos repercutir aí o início da semana do Inter e tudo mais. Aí nós vamos ter um gapzinho. Quarta e quinta a gente ainda não sabe como é que a gente vai fazer a programação do canal, porque depende da Federação Gaúcha fechar a questão do horário do jogo do Inter. Então, se ele for mesmo na quinta-feira à tarde, talvez a gente vai estender um pouquinho, não vai ter na rede, enfim. A gente ainda vai deixar tudo claro para vocês nas nossas redes sociais, beleza? Vozes do Gigante, beleza? Cara, muito obrigado, não esquece, ó, deixa teu like, tá? Compartilha aí, te inscreve no canal, ativa a notificação para sempre receber vídeos relevantes como essa entrevista com o Rodrigo Caetano, beleza? Mais uma vez a gente manda um abraço para todo mundo, valeu! Tchau, até mais!